Daquele dia eu lembro até o cheiro do incenso queimando, misturado com o vento quente que vinha da rua. A lua estava cheia, redonda como um olho aberto, e eu, besta velha que sou, achei que era um sinal de bênção. Fui para a igreja sozinha, de sandália e vestido azul, o mesmo que eu usava nas missas de 7º dia. Eram 10 da noite em ponto quando empurrei a porta pesada e o som das dobradiças ecoou pelo salão vazio. As velas tremiam e só o vulto do padre Ademar se movia perto do altar, ajeitando umas coisas. Ele me viu e sorriu, aquele sorriso manso de quem parece carregar o céu no rosto. Dona Mundinha, que bom que veio. Deus sempre escuta quem reza de coração limpo. Essas palavras soaram bonito demais. E eu, besta que confia fácil em quem fala bonito, fui chegando mais perto. O chão de cimento frio gelava meus pés, mas o coração estava quente, cheio de fé e de uma saudade antiga do meu Osvaldo. Eu só queria rezar pelas almas e pedir saúde para os meus netos, mas tinha alguma coisa no ar, pesada, diferente. Senti um arrepio estranho, como se alguém me observasse de um canto escuro. O sino bateu 11 horas e o som reverberou dentro de mim. Foi aí que ele disse, com voz baixa, quase um sussurro: "A senhora é muito pura, Mundinha. Tem uma luz que poucos têm." Naquele instante, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Não sei se foi a fé ou a ingenuidade, mas senti o mundo girar. E antes que eu entendesse o que estava acontecendo, já era tarde demais para sair. Foi ali, naquele templo onde eu buscava Deus, que encontrei o inferno com batina e sorriso de santo. Minha gente, antes de eu começar a desfiar o rosário de espinhos que foi aquela noite, peço uma licença. Se histórias de coragem, daquelas que nascem no silêncio e explodem em verdade, tocam seu coração, considere se inscrever aqui no nosso canto. Assim, mais vozes como a minha encontram um lugar para ecoar. Agora, me deixe voltar para o cheiro de cera queimada e de traição que tomou conta da casa de Deus naquela noite de terça-feira, quando o céu de Jaguaribe estava tão escuro quanto a alma de um homem que eu julgava santo. Eu nunca esqueci aquela noite. Entrei na igreja às 10, só para rezar em silêncio, mas saí de lá com um segredo que até hoje me arrepia o corpo todo. Você já sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés, por descobrir que alguém em quem confiava era, na verdade, o próprio demônio disfarçado de santidade? Pois foi isso que vivi. A missa das almas tinha acabado fazia mais de 1 hora. As últimas beatas, com seus xales cobrindo os cabelos brancos, já tinham se arrastado para casa, deixando para trás o eco de suas preces e o cheiro doce e enjoativo das flores de plástico no altar de Nossa Senhora das Dores. Eu fiquei. Sempre ficava. Gostava do silêncio da igreja vazia, da penumbra cortada apenas pela luz trêmula da vela do Santíssimo. Era como se no vazio Deus me ouvisse melhor. Naquela noite, o ar parecia mais pesado, denso. A porta principal, de madeira de lei, rangeu ao ser fechada pelo sacristão, seu expedito, um homem tão velho e curvado quanto os próprios bancos da igreja. O som ecoou como o fechar de um túmulo. Fiquei sozinha, ou assim pensei. Estava de joelhos no meu banco de sempre, o terceiro da fileira da direita, desfiando as últimas contas de 1/3 de lágrimas de Nossa Senhora, quando ouvi passos macios no ladrilho gasto. Era o padre Ademar. Dona Mundinha, a senhora ainda por aqui? A fé dessa mulher é maior que o sertão, ele disse. A voz aveludada como sempre, um sorriso brando no rosto jovem e barbeado. Eu sorri de volta, um sorriso cansado de fim de dia. Só mais umas preces, seu padre. Pelos meus filhos, pelos meus netos, pelo meu finado Osvaldo. Deus ouve suas preces, Dona Mundinha. Tenha certeza. Ele se aproximou, e o cheiro dele, uma mistura de alfazema com o incenso da missa, me envolveu. Era um cheiro que eu associava à paz, à santidade. Preciso de uma ajuda. A senhora, com essas mãos de santa, pode me dar um auxílio para guardar os paramentos novos na sacristia? Chegaram de Fortaleza hoje, e não quero deixar para amanhã. Claro que eu ajudei. Ajudar o padre era como ajudar o próprio Deus. Levantei-me, as juntas do joelho estalando em protesto, e o segui pelo corredor lateral que levava à sacristia. A porta de madeira escura se abriu com um gemido baixo. Lá dentro, o cheiro de madeira antiga e de cera de vela era ainda mais forte. As casulas e estolas bordadas a ouro estavam dobradas sobre uma mesa grande e polida. Ele fechou a porta atrás de nós.
O clique da tranca soou anormalmente alto no silêncio do cômodo. Foi o primeiro sinal. Meu coração, que batia no ritmo lento de uma mulher de 73 anos, deu um solavanco. Olhei para ele e o sorriso brando tinha desaparecido. O olhar dele era outro, intenso, faminto. Não era o olhar de um servo de Deus, era o olhar de um predador. Padre, minha voz saiu como um sussurro, fraca, trêmula. Mundinha, ele disse. E o jeito que meu apelido saiu da boca dele me deu um calafrio que subiu pela espinha. Não era o padre Adhemar falando, era um homem. Você é uma mulher tão devota, tão pura, uma serva fiel. Ele deu um passo. Eu dei um passo para trás, esbarrando na mesa. O tecido pesado de uma casula roxa escorregou e caiu no chão. O som abafado pareceu um grito. A gente precisa guardar as coisas, seu padre. Já está tarde, falei, tentando manter a voz firme, mas ela teimava em falhar. A noite é uma criança, Mundinha. E aqui, na casa do Senhor, estamos protegidos de todo o mal, não é mesmo? Ele sorriu de novo, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Um sorriso torto, gelado. Ele se aproximou mais, invadindo meu espaço, o cheiro de alfazema agora me sufocando. E então, ele me agarrou pelos ombros. As mãos dele eram fortes, os dedos cravando no tecido do meu vestido de chita. Eu não gritei. A voz sumiu, presa na garganta como um nó cego. Fiquei muda, travada, o corpo inteiro paralisado pelo choque, pela incredulidade. Meus olhos estavam fixos nos dele, e eu via um abismo ali, um vazio que nada tinha de divino. Ele se inclinou, e o hálito quente dele tocou meu rosto enquanto sussurrava palavras que pareciam preces, mas eram veneno. Falava de solidão, de tentação, de como Deus entendia as fraquezas da carne. Aquele instante pareceu uma eternidade. O mundo se resumiu àquele cômodo abafado, ao toque indesejado, a voz que pervertia tudo o que eu acreditava. Foi a raiva, uma raiva antiga, de mulher sertaneja acostumada a lutar, que me despertou do torpor. Com uma força que eu não sabia que tinha, empurrei o peito dele com as 2 mãos. Ele cambaleou para trás, surpreso. Não esperei para ver mais. Girei nos calcanhares e corri. Corri como não corria desde menina. Tropecei na casula caída no chão. Quase fui ao solo, mas me reequilibrei. Abri a porta da sacristia com um estrondo e atravessei a igreja escura, meus tamancos fazendo um barulho desesperado no silêncio sagrado. Os santos nos altares pareciam me observar com seus olhos de gesso, impassíveis, testemunhas mudas da minha agonia. Quando alcancei a porta principal, lutei com o ferrolho pesado, as mãos tremendo tanto que mal conseguiam segurar o metal frio. Lá fora, o vento da noite de Jaguaribe me açoitou o rosto. Era um vento seco, poeirento, mas pareceu o sopro da liberdade. Corri pela Praça da Matriz, sem olhar para trás, as portas da igreja batendo com o vento como se o céu também estivesse se revoltando. Naquela noite, eu não fugi apenas de um homem. Eu fugi da ruína da minha própria fé. Meu nome é Raimunda Ferreira da Costa, mas desde que me entendo por gente sou Mundinha. Nasci e me criei aqui em Jaguaribe, nesse pedaço de Ceará, onde o sol castiga e a fé sustenta. Tenho 73 anos de poeira nos pés e calos nas mãos. Meus cabelos, hoje brancos como algodão, já foram pretos como a asa da graúna. Meus olhos, fundos e cercados de rugas, já viram muita seca e muita enchente, muita tristeza e pouca fartura. Sou viúva há 25 anos. Meu finado, Osvaldo, foi um bom homem, trabalhador, de pouca prosa e muito afeto. Morreu de repente, um mal súbito enquanto campeava o gado. Me deixou com o coração partido, 4 filhos pequenos e um terreno seco para cuidar. João, o mais velho, tinha 12 anos. Marcos, o caçula, apenas 4. Naqueles tempos, ser viúva com 4 buchudos para criar era quase uma sentença. Mas eu nunca fui mulher de me entregar. Lembro de sentar na soleira da porta da nossa casinha de taipa, os 4 meninos agarrados na minha saia, e olhar para aquele horizonte vasto e amarelado do sertão. O desespero bateu, gelado como água de poço no inverno. Mas então eu olhava para aqueles rostinhos, para aqueles olhos que eram a miniatura dos olhos do pai deles, e a força vinha de onde eu nem sabia que existia. Era a força de leoa, de bicho que defende a cria. Para criar meus filhos, fiz de tudo um pouco. Minhas mãos, que hoje tremem um bocado, já foram firmes para sovar a massa do bolo de fubá que eu vendia na feira de sábado.
O cheiro de erva doce assando no forno, a lenha era o cheiro da nossa sobrevivência. Costurei enxoval para as moças que iam casar, bordando em lençóis de algodão os sonhos que eu mesma tinha guardado numa gaveta. Lavei roupa para fora na beira do rio, a água fria cortando a pele, o sol rachando minhas costas, e limpei a igreja. Ah, a igreja, a matriz de Nossa Senhora das Candeias, sempre foi mais do que um prédio de paredes caiadas e torre com sino. Para mim, era um refúgio. Era lá que eu ia chorar a falta do meu Osvaldo, sem que ninguém me visse. Era lá que eu ia agradecer, de joelhos, quando conseguia vender todos os bolos e podia comprar um pedaço de carne para o almoço de domingo. Era lá que eu pedia forças para não fraquejar, para ser pai e mãe dos meus meninos. As paredes grossas daquela igreja absorveram mais segredos e lágrimas minhas do que qualquer confessionário. A fé era o esteio da minha vida. Minha mãe, uma mulher franzina e temente a Deus, me ensinou a rezar antes mesmo de me ensinar a ler. O terço era a ferramenta do meu dia. Cada conta era um suspiro, uma prece, um agradecimento. A missa de domingo era sagrada. Eu vestia meus meninos com a melhor roupa que tinham, engomada com goma de tapioca, e íamos todos, em fila, feito procissão. Eu acreditava que a obediência a Deus e aos seus representantes na terra era o único caminho para a salvação, para a paz de espírito. Criei meus filhos com essa mesma régua. João, o mais velho, virou agricultor, teimoso como o pai. Pedro, o segundo, foi para a capital, Fortaleza, estudar e hoje é mestre de obras. Tiago, o do meio, é vaqueiro, vive na estrada. E Marcos, meu caçula, o mais apegado a mim, mexe com essas coisas de tecnologia, conserta rádio e televisão para o povo da cidade. Todos homens de bem, trabalhadores, que me enchem de orgulho e me deram 8 netos que são a luz dos meus olhos. Com os filhos criados e a vida mais ajeitada, minha dedicação à igreja só aumentou. Eu era a primeira a chegar para as novenas, a última a sair das missas. Cuidava das flores do altar, passava as toalhas bordadas, ajudava a organizar as festas de padroeiro. O povo de Jaguaribe me via como uma extensão da própria igreja. Dona Mundinha é uma santa, eu ouvia dizerem, e no fundo, eu me esforçava para ser. Eu acreditava que a bondade, a confiança e a fé eram a mesma coisa, 3 pontas do mesmo lenço, até aquela noite. Aquela noite na sacristia me mostrou, da forma mais brutal, que a casa de Deus também pode abrigar o diabo, e que o diabo, às vezes, veste batina, tem voz mansa e um sorriso que engana até a mais devota das mulheres. Padre Ademar não era de Jaguaribe. Ele chegou à nossa paróquia há uns 2 anos, vindo de uma cidade grande do sul do país. Ninguém sabia direito a história dele, só que o bispo o tinha transferido para cá. A notícia da chegada de um padre novo alvoroçou a cidade. O nosso antigo pároco, Padre Cícero, já era um velhinho de quase 80 anos, cuja voz mal se ouvia durante a missa e cujos sermões eram sempre os mesmos, repetidos à exaustão. Quando Ademar celebrou a primeira missa, a igreja estava mais cheia do que em dia de festa da padroeira, e eu entendi o porquê. Ele era jovem, devia ter uns 30 e poucos anos. Alto, com um cabelo preto bem penteado e uns olhos castanhos que pareciam sorrir o tempo todo. A voz dele era diferente de tudo o que estávamos acostumados. Era forte, clara, ressoava pelas paredes da matriz com uma autoridade que não era arrogante, mas cativante. Ele não lia o sermão. Ele falava de improviso, olhando nos olhos das pessoas. Usava exemplos do dia a dia, falava da dificuldade do agricultor, da força da mulher sertaneja, da esperança que brota no chão seco. As palavras dele eram como água fresca para uma terra sedenta. As beatas suspiravam, os homens balançavam a cabeça em concordância. No final da missa, ele não se escondeu na sacristia, ficou na porta, cumprimentando um por um, apertando as mãos, abençoando as crianças, chamando os idosos pelo nome. Parece um anjo de Deus, cochichou Dona Severina, a vizinha da frente no meu ouvido, enquanto saíamos. E eu concordei. Ele era um sopro de ar fresco, uma renovação. Em poucas semanas, Padre Ademar conquistou Jaguaribe. Ele organizou um grupo de jovens, reformou o salão paroquial que estava caindo aos pedaços, começou a visitar os doentes acamados, coisa que Padre Cícero já não tinha mais pernas para fazer. Ele tinha uma energia contagiante. Rápido, o confessionário, que antes vivia às moscas,
passou a ter fila na porta. As pessoas queriam o conselho dele, a palavra de conforto, a absolvição dada com aquele sorriso brando. Eu, que sempre fui ativa na igreja, me vi ainda mais envolvida. Ele percebeu minha dedicação e começou a me dar pequenas responsabilidades. Dona Mundinha, a senhora que tem um gosto tão bom, pode cuidar da decoração do altar para a Semana Santa? Dona Mundinha, seu bolo é famoso na cidade. Que tal a gente fazer uma quermesse para arrecadar fundos para a pintura da igreja? Eu me sentia importante, valorizada. Ele me elogiava na frente de todo mundo. Essa mulher tem mãos de santa, ele dizia, apontando para os arranjos de flores que eu fazia. A fé de Dona Mundinha é um exemplo para todos nós. Eu, que passei a vida sendo apenas a viúva de Osvaldo, a mãe dos meninos, a boleira da feira, de repente era um exemplo. Meu peito se enchia de um orgulho bom, de um sentimento de propósito. Eu confiava nele cegamente. Ele era o representante de Deus na terra, o pastor do nosso rebanho. Seus conselhos eram ordens para mim. Quando meu filho Marcos quis ir embora para São Paulo tentar a vida, foi o padre Ademar quem me aconselhou a deixá-lo ir. Os filhos são como pássaros, Dona Mundinha. A gente cria para o mundo. Reze por ele que Deus o guiará. E eu rezei. E Marcos ficou, convencido por mim e pelo padre de que seu lugar era perto da família. Às vezes, olhando para trás, eu tento encontrar algum sinal, alguma rachadura naquela fachada de perfeição. Houve um dia, durante a organização da festa de São João, que o vi conversando com Carolina, a neta de Dona Socorro, uma menina bonita que cantava no coral. Ele estava muito perto dela, a mão no ombro da moça, e o olhar dele, por um segundo, pareceu intenso demais. Mas a menina sorriu, e ele se afastou logo que me viu chegando. Eu afastei o pensamento. É o jeito dele, cuidadoso, paternal, pensei. A gente sempre arruma uma desculpa para aquilo que não quer ver. O diabo é astuto. Ele não se apresenta com chifres e tridente. Ele se veste de luz, fala com voz mansa e oferece exatamente aquilo que o seu coração mais anseia. No meu caso, era reconhecimento. Era me sentir parte de algo maior. E Padre Ademar me deu isso. Ele me deu a isca, e eu a mordi com a fome de uma vida inteira. Os meses que se seguiram à chegada do Padre Ademar foram, para mim, de uma felicidade serena. Minha rotina passou a girar em torno da igreja, mas não de um jeito pesado, obrigatório. Era com alegria que eu acordava cedo para preparar o café que seria servido aos voluntários do mutirão de pintura. Era com carinho que eu remendava uma toalha de altar antiga, imaginando as centenas de missas que ela já tinha testemunhado. Padre Ademar tinha o dom de fazer cada um se sentir especial. Comigo, ele desenvolveu uma relação de aparente respeito e confidência. Depois das novenas de quarta-feira, quando a igreja já estava quase vazia, ele costumava me chamar para conversar um pouco na primeira fileira de bancos. Sente-se um pouco, Dona Mundinha. Descanse essas pernas, ele dizia, sentando-se a uma distância respeitosa. Como estão os meninos? E os netos dando muito trabalho? Ele ouvia com uma atenção que me desarmava. Eu falava das minhas preocupações, a seca que ameaçava a roça do João, a saudade do Pedro que morava longe, a teimosia do Tiago que não queria assentar a cabeça. E ele sempre tinha uma palavra de conforto, uma passagem da Bíblia que se encaixava perfeitamente na situação, uma promessa de que rezaria por nós. A senhora é uma rocha, Mundinha, uma mulher de uma força que só pode vir de Deus, ele me disse uma vez, e eu senti meus olhos marejarem. Ninguém nunca tinha me chamado de rocha. Eu sempre me senti mais como um cacto, espinhenta por fora para sobreviver, mas cheia de água por dentro, guardando o pouco que tinha para não secar. Ele começou a me pedir conselhos, o que inflava meu ego de uma maneira que tenho vergonha de admitir. Dona Mundinha, a senhora que conhece o povo daqui como a palma da sua mão, o que acha de fazermos uma campanha do quilo para ajudar a família de Zé de Bila, que perdeu a colheita? Ou, será que o povo vai gostar se a gente trouxer um grupo de reizado de outra cidade para a festa da padroeira? Eu me sentia sua conselheira, sua aliada. Essa proximidade me deu um status na comunidade. As outras beatas me olhavam com uma mistura de admiração e inveja. Mundinha agora é o braço direito do padre. Elas cochichavam. Eu fingia que não ouvia, mas por dentro sentia uma ponta de vaidade. Eu era a guardiã das chaves da copa,
a responsável pelas flores, a confidente do pároco. Lembro-me de um episódio que, na época, pareceu um ato de pura bondade, mas que hoje vejo com outros olhos. Eu estava com uma dor terrível nas costas, um mau jeito que tinha dado ao carregar um saco de milho. Mal conseguia andar. Padre Adhemar apareceu na minha casa no fim da tarde, o que era incomum. Soube que a senhora não está bem, ele disse parado na minha porta, recusando-se a entrar. Vim apenas trazer uma palavra de conforto e... isso. Ele me estendeu uma caixa de remédio, um anti-inflamatório caro que eu não teria como comprar. Um amigo farmacêutico me deu. Fique boa logo. Estamos sentindo sua falta na casa de Deus. Fiquei tão agradecida, tão comovida com o gesto, que nem questionei. Como ele soube? Como conseguiu o remédio? Hoje eu sei. Ele tinha uma rede de informações. Ele sabia da vida de todo mundo. Ele não era um pastor cuidando de suas ovelhas. Era uma aranha tecendo sua teia. E cada gesto de bondade era um fio de seda, forte e pegajoso, que ele lançava para prender as pessoas a ele. A confiança que eu depositei nele era absoluta, inquestionável. Ele era a autoridade moral, a bússola que apontava o norte. Se Padre Adhemar dizia, era lei. Se ele pedia, era uma ordem. Eu defendia-o com unhas e dentes. Quando seu Joca da Venda, um homem cético e de língua afiada, comentou que o padre era muito novo e moderno demais para o nosso lugar, eu quase o excomunguei ali mesmo. O senhor não fale do que não sabe. É um homem de Deus, um santo, respondi, com o rosto ardendo de indignação. Eu o coloquei num pedestal tão alto, tão perto do céu, que não conseguia enxergar seus pés de barro. E é de cima, do alto dos nossos pedestais, que a queda é sempre maior. A minha confiança não foi apenas traída, ela foi usada como uma arma contra mim. E essa é uma ferida que cicatriza, mas a marca fica para sempre. Um lembrete doloroso de que a maior cegueira é a de quem se recusa a ver. Foi essa confiança cega que me fez segui-lo até a sacristia naquela noite, sem hesitar, como uma ovelha segue o pastor para o matadouro. Os dias que se seguiram àquela noite na sacristia foram um borrão de medo e vergonha. O sol nascia em Jaguaribe com a mesma força de sempre, pintando o céu de laranja e rosa, mas para mim, o mundo tinha perdido a cor. Tudo tinha gosto de cinzas. Na manhã seguinte, acordei antes dos galos, como de costume, mas não consegui sair da cama. Fiquei deitada, olhando para as frestas de luz que entravam pela janela do meu quarto, e a cena da noite anterior se repetia na minha cabeça, em um looping infernal. O clique da tranca, o olhar dele, o toque das suas mãos nos meus ombros, o sussurro venenoso. Meu corpo inteiro se arrepiava, não de frio, mas de uma repulsa que me revirava o estômago. Eu me sentia suja, impura e, pior de tudo, culpada. O que eu fiz de errado? Dei confiança demais? Fui ingênua? A culpa é uma cobra que se enrola no peito da gente e aperta até faltar o ar. Por que eu não gritei? Por que meu corpo travou? 1000 perguntas sem resposta me açoitavam a mente. Levantei e fui para a cozinha. Meu filho Marcos, que morava comigo desde que a mulher o deixou, já estava coando o café. O cheiro, que normalmente me confortava e me dava ânimo, me causou náuseas. Bom dia, mãe. Dormiu bem? A senhora chegou tarde ontem da igreja, ele disse, sem me olhar, concentrado em encher as xícaras. Dormi, menti. A mentira arranhou minha garganta. Peguei a xícara que ele me estendeu, mas minhas mãos tremiam tanto que um pouco de café derramou no chão de cimento queimado. A senhora tá bem? Tá pálida. Ele me olhou, a testa franzida de preocupação. É só um mal-estar. Deve ser o calor, desconversei, virando o rosto para que ele não visse a agonia nos meus olhos. Naquele dia, não saí de casa. Cancelei as encomendas de bolo, dizendo que não estava me sentindo bem. Fiquei perambulando pela casa, do quarto para a cozinha, da cozinha para o quintal, como uma alma penada. Cada som da rua me sobressaltava. O latido de um cachorro, a buzina de uma moto, a voz de uma vizinha chamando pelo filho. Eu tinha medo. Medo de encontrá-lo. Medo que ele viesse atrás de mim, que me procurasse para terminar o que começou, ou pior, para me acusar de algo, para virar a história contra mim. O sino da igreja, que sempre foi para mim um chamado reconfortante, agora soava como um alarme de perigo. O toque para a missa das 6 da tarde me fez encolher num canto da sala, como um bicho acuado. Eu,
que não perdia uma missa por nada nesse mundo, agora sentia pavor só de pensar em pisar naquele lugar. Meu refúgio tinha se tornado uma armadilha. À noite, o sono não vinha. Eu me revirava na cama, abraçada ao travesseiro, e o silêncio da casa era preenchido pelos meus medos. E se ele contasse uma versão distorcida para o povo? Quem acreditaria em mim, uma velha beata, contra ele, o padre amado e respeitado por todos? Iriam dizer que eu estava caduca, que inventei tudo, que me insinuei para ele. A vergonha me queimava por dentro, mais quente que o sol do meio-dia. Decidi calar, engolir o choro, o medo, a raiva, guardar aquele segredo no fundo da alma, como quem enterra um morto sem nome. O silêncio parecia a única opção, o único escudo possível contra o julgamento, o escárnio, a desonra. Mas o silêncio tem um preço. Ele corrói por dentro. Nos dias seguintes, eu me tornei uma sombra de mim mesma. Emagreci, perdi o brilho no olhar, a risada fácil sumiu. Meus filhos e netos notaram, claro. "O que a senhora tem, vovó? Tá doente?" perguntava minha neta Lúcia, de 8 anos, com a inocência que eu sentia ter perdido para sempre. "É só cansaço, minha filha. Cansaço de velha", eu respondia, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Eu evitava as pessoas, atravessava a rua para não ter que conversar com as vizinhas. E, acima de tudo, eu evitava a Praça da Matriz. O simples vislumbre da torre da igreja me causava palpitações. O lugar que por mais de 70 anos foi o centro da minha vida, agora era um território proibido, um campo minado de memórias dolorosas. Aquele veneno derramado na sacristia tinha contaminado não apenas minha fé, mas o meu mundo inteiro. Passaram-se 2, talvez 3 semanas de silêncio e reclusão. Minha ausência na igreja, que no começo foi vista como um problema de saúde, começou a gerar cochichos. Eu sabia disso porque minha comadre, Dona Zefinha, uma mulher de bom coração, mas língua comprida, veio me visitar com a desculpa de trazer um pedaço de rapadura. "Mundinha, minha filha, o que se passa? O padre Ademar até perguntou por você depois da missa de domingo. Disse que a igreja não é a mesma sem a sua presença", ela falou, me analisando com seus olhos pequenos e curiosos. A menção do nome dele me fez endurecer. Senti um gosto amargo na boca. "Ando indisposta, Zefinha. A idade chega para todos. Pois o padre mandou dizer que está rezando pela sua melhora. Que homem de Deus, não é? Tão atencioso." Ela continuou, alheia à tempestade dentro de mim. A visita dela, em vez de me consolar, acendeu uma faísca de raiva. Atencioso. A palavra ecoou na minha cabeça, carregada de uma ironia cruel. Foi essa raiva, uma raiva seca e fria, que me fez sair da minha toca. Eu não podia viver para sempre escondida dentro de casa. Precisava enfrentar o mundo, mesmo que isso significasse ter que olhar para a cara do meu algoz. Comecei a sair de novo, mas com um propósito diferente. Eu não era mais a beata de olhos baixos. Eu era uma vigia, uma caçadora. Comecei a observar o padre Ademar à distância, com um olhar crítico que eu nunca tive antes. E quando a gente procura, a gente acha. As rachaduras na sua máscara de santidade começaram a aparecer, pequenas a princípio, mas inconfundíveis para quem já tinha visto o que havia por trás dela. Eu o via na praça, depois da missa, sempre rodeado de gente, mas percebi um padrão. Ele dava mais atenção às mulheres, especialmente às mais jovens e vulneráveis. Ele as tocava com uma familiaridade que me causava arrepios, um toque no braço que durava um pouco demais, uma mão no ombro que deslizava sutilmente para as costas. Eram gestos que, para um observador casual, pareceriam inofensivos, paternais. Mas eu sabia o que eles significavam. Eram testes, pequenas invasões de espaço para medir a reação, para ver até onde ele podia ir. Certo dia, eu estava sentada num banco da praça, fingindo olhar o movimento, quando o vi conversando com Carolina, a neta de Dona Socorro, a mesma moça que eu já tinha visto com ele antes. Ela parecia aflita, falava baixo, olhando para os próprios pés. Ele, por outro lado, estava calmo, sorridente. Colocou a mão no queixo dela, levantando seu rosto para que ela o olhasse. "Confie em Deus e confie em mim", eu li nos lábios dele, mesmo sem ouvir o som. A menina pareceu se encolher com o toque, mas não se afastou. Meu estômago se revirou. Eu via em Carolina o mesmo medo e confusão que eu senti. Em outra ocasião, ouvi um comentário na fila da padaria. 2 mulheres conversavam em voz baixa.
Você viu como o padre olhou para a filha de Antônia, a que chegou de São Paulo? Comeu com os olhos, disse uma. Deixe de maldade, mulher. É que a moça é bonita, só isso. O padre é um homem, não é cego, respondeu a outra, rindo. Mas eu não ri. Eu sabia que aquele olhar não era de simples admiração. Ele tinha um jeito de usar a religião para manipular as pessoas. Durante os sermões, falava muito sobre perdão, sobre não julgar as fraquezas alheias, sobre como até os santos pecaram. Na época, todos achavam bonito um discurso de misericórdia. Hoje, eu entendo que ele estava preparando o terreno, criando uma atmosfera de complacência para que seus próprios pecados fossem vistos como simples fraquezas humanas. A fachada de perfeição começou a ruir diante dos meus olhos. O anjo de batina tinha asas de cera, e eu via que elas estavam começando a derreter. O problema é que só eu parecia enxergar. Para o resto de Jaguaribe, ele continuava sendo o pároco exemplar, o homem santo, o guia espiritual. A solidão de saber a verdade, enquanto todos ao redor vivem na mentira, é uma das piores solidões que existem. Eu me sentia uma sentinela solitária, vigiando a chegada de um inimigo que todos os outros consideravam um amigo. E a pergunta que me assombrava todas as noites era: o que eu, uma viúva de 73 anos, sem poder e sem voz, poderia fazer contra o homem mais poderoso e amado da cidade? Eu não conseguia tirar a imagem de Carolina da cabeça. A menina, com seus 17 anos, tinha a beleza frágil de uma flor de mandacaru, dessas que desabrocham na secura e encantam pela delicadeza. Ela cantava no coral da igreja com uma voz de anjo, e sua devoção era visível. Vinha de uma família muito rigorosa. O pai, seu Genésio, era um homem duro, que a criava com rédea curta. A igreja era o único lugar onde ela tinha um pouco de liberdade. E, ironicamente, parecia que era lá que ela estava encontrando a sua prisão. Eu a via na missa, e ela não era mais a mesma. O brilho nos olhos tinha sumido, substituído por uma sombra de medo. Ela cantava olhando para a partitura, evitando a todo custo levantar a cabeça e encontrar o olhar do padre, que do altar parecia sempre procurá-la. Durante a comunhão, suas mãos tremiam ao receber a hóstia. Eram sinais sutis, mas para mim, gritavam. Decidi que precisava falar com ela. Mas como? Abordá-la na frente de todo mundo estava fora de questão. Eu precisava de um lugar discreto, um momento em que estivéssemos a sós. A oportunidade surgiu numa tarde de quinta-feira. Eu sabia que era o dia do ensaio do coral. Esperei, sentada no banco mais afastado da praça, escondida pela sombra de um pé de tamarindo. O ensaio terminou, e os outros jovens saíram em grupo, rindo e conversando. Carolina ficou para trás, ajudando a guardar os inários. Padre Adhemar estava com ela. Vi quando ele lhe disse algo ao pé do ouvido. Ela apenas assentiu, sem olhá-lo, e saiu apressada, a cabeça baixa. Ela não foi direto para casa. Tomou o caminho mais longo, o que passava pela beira do rio. Era ali. Meu coração batia descompassado, uma mistura de nervosismo e determinação. Levantei-me e a segui, mantendo uma distância segura. Ela parou debaixo de uma gameleira antiga, cujas raízes grossas se enterravam na margem do rio Jaguaribe. Sentou-se numa delas, abraçou os joelhos e ficou olhando a correnteza lenta e barrenta. Fui me aproximando devagar, para não assustá-la. Carolina, minha filha, chamei, a voz suave. Ela deu um pulo, o rosto pálido de susto. Quando me viu, relaxou um pouco, mas a desconfiança ainda estava em seus olhos. Dona Mundinha, a senhora me assustou. Desculpe, não foi minha intenção. Sentei-me ao seu lado, deixando um espaço entre nós. Ficamos em silêncio por um instante, ouvindo apenas o som da água e o canto de uma lavadeira. Este rio já viu muita coisa, não é? Leva e traz histórias. Ela não respondeu. Continuou olhando para a água. Eu vejo você na igreja. Comecei, escolhendo as palavras com cuidado. Vejo que você não está bem. Seus olhos estão tristes e assustados. Ela se encolheu, como se minhas palavras fossem pedras. Não é nada. É só cansaço dos estudos. Eu respirei fundo. Sabia que precisava ser direta, mas sem a agredir. Precisava mostrar que ela não estava sozinha. Carolina, disse, e minha voz saiu mais baixa, quase um segredo. Eu também tenho medo de ir à igreja ultimamente. Tenho medo do padre Adhemar. A cabeça dela virou na minha direção com uma rapidez espantosa.
Seus olhos, grandes e castanhos, se arregalaram. E neles eu vi um turbilhão de emoções. Choque, medo e uma fagulha de alívio. Era como se, ao ouvir aquelas palavras, um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Em vez disso, seus olhos se encheram de lágrimas. Grossas, silenciosas, as lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto jovem, lavando a poeira e a angústia. E então, o soluço veio, um som contido, abafado, de quem está acostumado a chorar escondido. Eu não disse mais nada, apenas estendi minha mão enrugada e a coloquei sobre a sua. Foi um toque simples, de pele com pele, mas que dizia tudo. Dizia: eu sei, eu entendo, eu acredito em você. Ela se agarrou à minha mão como uma náufraga se agarra a um pedaço de madeira. E ali, na beira do rio, sob a sombra da velha gameleira, Carolina, a menina com voz de anjo, começou a me contar sua história. E a história dela, em essência, era a minha. O choro de Carolina foi longo e doído, como uma chuva de verão que desaba de uma vez para aliviar o mormaço. Eu a deixei chorar, afagando suas costas, sentindo os tremores que sacudiam seu corpo frágil. Quando os soluços finalmente diminuíram, ela secou o rosto com as costas da mão, como uma criança. Ele me disse que era um jeito especial de se confessar. Ela começou, a voz rouca e embargada. Disse que, como eu era uma alma pura, minha confissão precisava ser mais íntima. Eu continuei em silêncio, incentivando-a a continuar apenas com o meu olhar atento. Começou no confessionário mesmo. Eu falava dos meus pecados, coisas de menina, desobedecer meu pai, ter inveja do vestido de uma colega. E ele dizia que isso não era nada, que os verdadeiros pecados eram os da carne, os pensamentos impuros, e me fazia perguntas estranhas, dona Mundinha. Ela engoliu em seco, o rosto corando de vergonha. Perguntava se eu tinha namorado, se algum rapaz já tinha me tocado, o que eu sentia quando via certas cenas nos filmes da televisão. Meu sangue gelou. A perversidade dele era calculada, metódica. Eu ficava sem saber o que responder. Sentia vergonha. E ele dizia que eu não podia ter vergonha diante de Deus, que ele era apenas um instrumento divino, que eu precisava contar tudo, em detalhes, para ser absolvida. A voz dela era um fio. Depois, ele começou a dizer que o confessionário era um lugar frio, impessoal, que para uma alma sensível como a minha, a conversa deveria ser em um lugar mais acolhedor, e começou a me chamar na sacristia, depois dos ensaios do coral. A sacristia, o mesmo lugar, o mesmo método. Meu coração se apertou. Lá ele trancava a porta. Dizia que era para não sermos interrompidos, para que o nosso momento com Deus fosse sagrado. As lágrimas voltaram a escorrer. Ele não me tocava, não como a senhora deve estar pensando, mas ele se sentava muito perto, pegava nas minhas mãos. Dizia que eu tinha uma luz que o atraía, que minha pureza era uma tentação até para os homens de Deus, e que isso era um teste para nós dois. Ele distorcia as palavras da Bíblia, dona Mundinha. Usava o nome de Deus para justificar a sujeira que ele falava. Ela parou, respirando fundo, como se as próprias palavras a sufocassem. Ele me fez acreditar que eu era especial, que eu tinha sido escolhida para ajudá-lo na sua luta contra a tentação, que a minha presença o purificava. E eu, boba, acreditei. Me senti importante, mas ao mesmo tempo senti um nó no estômago, uma sensação ruim, um nojo de mim mesma. Eu chegava em casa e tomava banho, me esfregava com bucha, como se pudesse arrancar a sujeira das palavras dele da minha pele. Ouvir aquilo foi como levar um soco na alma. A manipulação psicológica era ainda mais cruel do que a agressão física que eu temera. Ele não estava apenas assediando aquelas moças. Ele estava envenenando a fé delas, transformando o sagrado em profano, a confissão em violação. Na semana passada, ela continuou, a voz baixinha. Ele foi mais longe. Disse que, para a minha penitência ser completa, eu precisava dar um abraço de perdão nele. Um abraço demorado. Eu travei, dona Mundinha, mas ele insistiu. Disse que era uma ordem de Deus, e eu o abracei, e senti o corpo dele contra o meu, e o jeito que ele respirou no meu pescoço foi horrível, foi nojento. Saí de lá correndo e vomitei atrás da igreja. Ali estava,
A confirmação de tudo. A prova de que o que aconteceu comigo não foi um caso isolado, um momento de fraqueza dele. Era um padrão, um método de caça. Por que você não contou para ninguém, minha filha? Para seus pais? Ela soltou uma risada amarga, sem humor. Contar para o meu pai? Ele me mataria. Diria que a culpa foi minha, que eu o provoquei. E minha mãe? Ela acredita em tudo o que meu pai diz. E eles amam o padre Adhemar. Acham que ele é um santo. Ninguém acreditaria em mim. Todos ficariam contra mim. Ela tinha razão. A triste e terrível razão. E foi naquele momento, ouvindo a história de Carolina, que o meu medo se transformou em outra coisa. Uma coisa dura, quente e afiada. A raiva. A raiva que seca as lágrimas e nos põe de pé. A raiva que a gente sente quando vê uma injustiça tão grande, tão covarde. A raiva de uma leoa que vê um predador rondando sua cria. E Carolina, e todas as outras possíveis Carolinas de Jaguaribe, eram crias daquela comunidade. Eles vão acreditar, eu disse, e a minha voz saiu firme, com uma força que surpreendeu a nós duas. Eles vão acreditar porque não vai ser só a sua palavra contra a dele, vai ser a nossa. Carolina me olhou, os olhos arregalados, a confusão misturada com um pingo de esperança. O que aconteceu com você, aconteceu comigo também, Carolina, confessei, pela primeira vez em voz alta. Ele me trancou na sacristia, ele me agarrou, e eu fugi. Mas não vou mais fugir, minha filha, e nem você. Segurei o rosto dela entre minhas mãos. Agora a gente vai lutar, nós duas. E pela primeira vez em semanas, eu não me senti sozinha. A decisão de lutar acendeu em mim um fogo que eu pensei que a idade já tinha apagado. Era um fogo seco, como o das queimadas de agosto que varrem o sertão. Um fogo que não se alastra por fora, mas queima por dentro, concentrado, poderoso. A tristeza e o medo deram lugar a uma clareza de propósito que afiou minha mente. Nos dias seguintes, eu e Carolina nos encontramos em segredo. Nossos encontros aconteciam nos lugares mais improváveis. No final da feira, atrás das barracas de verdura, na beira do açude, com a desculpa de lavar roupa. Ou no meu quintal, enquanto eu catava feijão na varanda. Ninguém podia desconfiar da nossa aliança. Nossa primeira conversa foi sobre o que fazer. Ir à polícia? A delegacia de Jaguaribe era comandada pelo delegado Inácio, um homem que ia à missa todo domingo e sentava na primeira fila. Era compadre do prefeito, que por sua vez era o maior benfeitor da paróquia. Seria a nossa palavra contra a de um pilar da comunidade, apoiado por todas as forças da cidade. A chance de sermos desacreditadas, humilhadas, era enorme. Falar com o bispo, na diocese em Limoeiro do Norte? Era uma possibilidade, mas também arriscada. A igreja tem seus próprios mecanismos para lidar com esses problemas. Na maioria das vezes, o mecanismo era transferir o padre para outra paróquia, bem longe, para que o escândalo fosse abafado. Ele sairia impune, livre para encontrar novas vítimas em outro lugar. E nós ficaríamos em Jaguaribe, marcadas como as mulheres que ousaram acusar um padre. Não, isso não era justiça. A gente precisa de provas, dona Mundinha, disse Carolina, numa das nossas conversas no meu quintal. A menina, apesar do medo, tinha um raciocínio rápido. Uma prova que ninguém possa negar, que não dependa de acreditarem na gente ou não. Ela estava certa. Uma prova irrefutável. Mas que prova? Não havia testemunhas. Era a palavra dele contra a nossa. Foi então que uma ideia, perigosa e audaciosa, começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que nasceu da própria arma que ele usava. A confissão. Carolina, eu disse, parando de catar o feijão e olhando-a nos olhos. Ele ainda chama você para as confissões na sacristia? Ela estremeceu, mas assentiu. Sim, ele disse que eu ando distante e que preciso abrir meu coração a Deus de novo. E se a gente gravasse uma dessas conversas? Sussurrei, a palavra gravar soando estranha e moderna na minha boca. Os olhos dela se arregalaram. Gravar? Como? Com o quê? E aí estava o nosso primeiro obstáculo prático. Jaguaribe não era uma cidade grande. Não se entrava numa loja e se comprava um gravador escondido. Mas eu me lembrei do meu filho, Marcos, meu caçula. Ele vivia cercado de fios, peças, aparelhos velhos. Consertava de tudo. E eu sabia que ele tinha um gravador de fita cassete pequeno, um que ele usava para gravar músicas do rádio.
A ideia me assustou. Envolver meu filho, mesmo que indiretamente? Mas não havia outro jeito. O plano era arriscado, perigoso. Se fôssemos descobertas, as consequências seriam terríveis. Mas a alternativa, o silêncio, a conivência, era ainda pior. Era deixar que ele continuasse a envenenar outras almas, a destruir outras vidas. Deixe comigo, eu disse a Carolina. Vou arrumar um jeito. Mas você teria coragem de fazer isso? De entrar naquela sala de novo, sabendo o que sabe, e fazê-lo falar? Vi a luta em seu rosto, o medo batalhando contra a determinação. Ela olhou para as próprias mãos, depois para mim. Tenho medo, dona Mundinha, muito medo, mas tenho mais raiva e mais nojo. Sim, eu faço, por mim e pela senhora, e por quem mais ele possa ter machucado. Naquele momento, eu não vi uma menina assustada na minha frente. Vi uma mulher, uma guerreira. Aquele fogo de agosto, que queimava em mim, tinha passado para ela, e eu sabia que juntas éramos mais fortes. O plano começou a tomar forma. Um plano audacioso, nascido da dor e da raiva. Um plano para usar a tecnologia, algo que eu mal entendia, para expor a maldade que se escondia por trás de séculos de tradição e poder. A caça estava prestes a virar, e o caçador não fazia ideia de que estava prestes a se tornar a presa. Enquanto o plano do gravador amadurecia na minha cabeça, uma inquietação não me deixava. Éramos duas. Eu, uma idosa. Carolina, uma adolescente. Seria o suficiente? A dúvida me corroía. Em uma cidade como a nossa, onde as reputações são construídas e destruídas na velocidade de uma fofoca, a força dos números era essencial. Se houvesse mais alguém, só mais uma, nossa posição se fortaleceria. Comecei a observar com ainda mais atenção. Meu radar, agora treinado pela dor, buscava por sinais em outras mulheres da paróquia. E meus olhos pousaram em Sofia. Sofia era diferente de Carolina. Tinha seus 20 e poucos anos. Era casada e trabalhava como costureira. Não era do tipo devota e silenciosa. Pelo contrário, era conhecida por ser um pouco arredia, de pouca conversa e olhar desconfiado. Ela frequentava a igreja, mas não parecia ter a mesma adoração cega pelo padre que a maioria tinha. Eu a via nas missas, sempre no fundo, e notava a maneira como ela o observava durante o sermão. Não era com admiração. Era com uma intensidade que parecia análise, quase desprezo. Além disso, eu tinha percebido que, nos últimos meses, ela tinha se afastado das atividades da paróquia. Ela, que antes ajudava a costurar as bandeirinhas para as festas, agora não aparecia mais. Eram pequenas coisas, mas que, somadas, formavam um padrão. Decidi arriscar. Abordar Sofia era mais perigoso do que falar com Carolina. Se eu estivesse errada, ela poderia me achar louca, ou pior, espalhar a história pela cidade. Mas minha intuição, afiada por uma vida inteira no sertão, me dizia que ali havia algo. Fui à sua casa com a desculpa de encomendar o conserto de um vestido. Ela me recebeu em sua pequena sala de costura, um cômodo cheio de retalhos, linhas coloridas e o zumbido constante da máquina de costura. O cheiro de tecido novo pairava no ar. Dona Mundinha, que surpresa! Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, direta como sempre, sem rodeios. Vim trazer este vestido para a senhora dar um jeitinho na barra, eu disse, estendendo a peça. Ela pegou o vestido, analisou com olhos técnicos e começou a me fazer perguntas sobre a altura da bainha. Deixei que ela falasse, e enquanto isso, eu a observava. Havia círculos escuros sob seus olhos, uma tensão nos seus ombros. Sofia, comecei, a voz baixa. Tenho notado que você anda sumida da igreja. Das atividades, quero dizer. Ela parou o que estava fazendo e me encarou. O olhar dela era uma muralha. Ando com muito trabalho, dona Mundinha. A vida não está fácil. Era uma resposta padrão. Uma porta fechada. Eu precisava da chave certa. É o trabalho... Ou é o padre? Perguntei. A queima-roupa. A muralha tremeu. Vi uma fagulha de surpresa. E talvez de medo em seus olhos. Ela desviou o olhar para a máquina de costura. Os dedos tamborilando sobre o metal frio. Não sei do que a senhora está falando. Sabe, sim, insisti, com uma calma que eu mesma não sentia. Eu sei porque sinto o mesmo. E Carolina também sente. A menção do nome de Carolina a fez levantar a cabeça abruptamente. A surpresa deu lugar a uma expressão de compreensão e dor. A muralha finalmente desabou. Aquela menina, ela sussurrou.
a voz carregada de uma compaixão amarga. Ele também a atormenta? Eu apenas assenti. Sofia se levantou e foi até a janela, olhando para a rua poeirenta sem realmente ver. Suas costas, viradas para mim, pareciam carregar um peso enorme. Comigo foi diferente, ela disse, a voz abafada. Eu não sou uma menina assustada como ela. Quando ele começou com as conversas estranhas, com os toques inocentes no braço, eu o cortei. Fui ríspida. Disse que se ele quisesse se confessar, procurasse o bispo. Desde então, ele me trata com uma frieza cortante e fez questão de espalhar de forma sutil que eu sou uma mulher amarga e sem fé. Ela se virou para mim, os olhos faiscando de uma raiva contida. Ele tentou me isolar, me fazer de louca. E o pior é que, em parte, ele conseguiu. As pessoas se afastaram de mim, cochicham quando eu passo. Tudo porque eu não aceitei o joguinho sujo dele. Então, era isso. Ele não atacava apenas as vulneráveis. Atacava também as fortes. E quando era repelido, usava sua arma mais poderosa, a reputação. Ele as destruía socialmente. Você não está sozinha, Sofia, eu disse, me levantando e indo até ela. Não mais. Somos 3 agora. Eu, você e Carolina. Sofia me olhou. Um longo e profundo olhar. Ela parecia estar medindo meu caráter, minha força, minha determinação. Finalmente, um sorriso pequeno, quase imperceptível e sem alegria, surgiu em seus lábios. 3. Uma velha, uma menina e uma costureira mal-humorada, ela disse, com uma ironia ferina. Que exército! Às vezes, os exércitos mais improváveis vencem as maiores guerras, respondi. Naquela pequena sala de costura, entre retalhos e linhas, uma aliança foi selada. Uma irmandade secreta, nascida da dor compartilhada e do desejo de justiça. Éramos diferentes em idade, em temperamento, em história de vida, mas estávamos unidas por um mesmo inimigo e por uma mesma causa. E pela primeira vez, a ideia de vitória não parecia mais um sonho distante. Parecia uma possibilidade. O maior desafio prático do nosso plano era conseguir o gravador. Eu não podia simplesmente pedir a Marcos: meu filho, me empreste seu gravador porque preciso gravar o padre assediando uma moça. A verdade o colocaria em perigo, e conhecendo seu temperamento explosivo, temia que ele fosse tirar satisfações com o padre e estragar tudo. Eu precisava de uma desculpa. Uma desculpa boa, crível, que não levantasse suspeitas. Passei 2 dias remoendo o assunto. A solução veio de uma das coisas que eu mais amava fazer: contar histórias. Meus netos viviam me pedindo para contar as histórias de antigamente, dos tempos dos meus pais, das assombrações, de Lampião passando pela região. Numa noite, enquanto jantávamos, eu e Marcos, na pequena mesa da cozinha, criei a cena. Marcos, meu filho, comecei, com um suspiro que ensaiei para parecer cansado. A memória da gente vai falhando, sabe? Outro dia, Malúcia me pediu para contar de novo a história do dia em que o avô dela laçou o boi mais bravo da fazenda do Coronel Inácio, e eu me atrapalhei toda, esqueci um pedaço. Ele me olhou com atenção, mastigando o cuscuz. É normal, mãe. A senhora tem muita história na cabeça. Pois é, e eu fico com medo de que, quando eu me for, essas histórias se percam. São a herança da nossa família. Fiz uma pausa dramática, olhando para um ponto vago na parede. Eu estava pensando, aquele seu aparelhinho, aquele que grava, será que eu não podia usar? Eu contava as histórias, gravava naquelas fitinhas, e um dia os seus filhos, os filhos dos seus irmãos, iam poder ouvir a voz da avó contando como era a vida antigamente. Vi o rosto de Marcos se suavizar. A ideia de preservar a memória da família o tocou. Era o tipo de coisa que ele, com seu apego a mim, valorizaria. É uma ótima ideia, mãe. Claro que pode usar, ele disse sorrindo. Amanhã mesmo eu pego ele para a senhora. Ensino como mexe. É fácil. Só apertar o botão vermelho para gravar e o preto para parar. Senti um alívio tão grande que quase fraquejei. A culpa por enganá-lo me pesou na consciência, mas eu me agarrei à ideia de que era por um bem maior. No dia seguinte, como prometido, ele me trouxe o aparelho. Era pequeno, cabia na palma da minha mão. Preto, de plástico, com 2 botões grandes e um microfone minúsculo embutido. Ele me trouxe também um pacote com 3 fitas cassete virgens. Pacientemente me mostrou como colocar a fita, como apertar o REC e o play ao mesmo tempo para iniciar a gravação, como pausar e como parar. Tem que falar perto desse furinho aqui, ó, que é o microfone, pra voz sair boa, ele explicou.
E cuidado para não apertar o botão errado e apagar o que já gravou. Passei a tarde inteira praticando. Trancada no meu quarto, eu gravava minha própria voz. Contava um pedaço da história do meu casamento com Osvaldo, depois rebobinava a fita com uma caneta Bic para economizar pilha e ouvia o resultado. A minha voz, saindo daquele aparelhinho, soava estranha, mais velha, mais cansada, mas estava nítida. Funcionava. O passo seguinte era entregar o gravador para Carolina e instruí-la. Marquei um encontro com ela e Sofia no meu quintal, no fim da tarde. O sol já estava baixo, pintando o céu com cores suaves. Mostrei o aparelho a elas. Sofia o pegou, analisando-o com seu olhar prático. É pequeno, dá para esconder numa bolsa. Carolina olhava para o objeto como se fosse uma serpente. O medo era palpável em seu rosto. Você vai conseguir, minha filha, eu disse, segurando sua mão que estava gelada. Vamos treinar. Sofia, você vai ser o padre. Sofia ergueu uma sobrancelha, mas entrou no jogo. Sentamos as três na varanda e simulamos a cena. Sofia imitava a voz mansa e as frases manipuladoras de Ademar, enquanto Carolina, com o gravador escondido em sua bolsa de tecido, tentava responder e fazer as perguntas certas para que ele se incriminasse. Você precisa ser natural, instruiu Sofia com sua franqueza cortante. Não pode parecer que está forçando. Concorde com ele. Faça-se de confusa, de ingênua. Deixe ele se enforcar com a própria corda. Repetimos a cena várias vezes. No começo, a voz de Carolina tremia. Ela se atrapalhava com o botão. Mas aos poucos, com o nosso incentivo, ela foi ganhando confiança. Aprendeu a ligar e desligar o gravador com um único movimento da mão dentro da bolsa, sem precisar olhar. Ao final do nosso ensaio, o sol já tinha se posto, e os primeiros vagalumes começavam a piscar no meu jardim. Entreguei o gravador e uma fita nova para Carolina. O próximo ensaio do coral é amanhã, ela disse, a voz firme, apesar do medo que eu ainda via em seus olhos. Ele vai me chamar para a sacristia depois. É a nossa chance. Naquela noite, nenhuma de nós três dormiu direito. A ferramenta da verdade estava em nossas mãos. Mas era uma ferramenta de 2 gumes. Se funcionasse, poderia nos libertar. Se falhasse, poderia cortar fundo e nos destruir. A quinta-feira amanheceu com um céu cinzento, pesado, como se o tempo pressentisse a tensão que pairava sobre nós. Combinei com Sofia que nos encontraríamos na praça no final da tarde, para esperar por Carolina. Nenhuma de nós conseguiria ficar em casa, roendo as unhas de ansiedade. Fui para a praça por volta das 5. Sofia já estava lá, sentada num banco de cimento, fingindo ler um livro de capa gasta. Sentei-me ao seu lado. Não trocamos muitas palavras. O nosso nervosismo era uma linguagem comum, que não precisava de som. Meus olhos não desgrudavam da porta da igreja. Cada pessoa que saía me dava um sobressalto no coração. O ensaio do coral deveria terminar às 6. Às 6:05, os jovens começaram a sair, em pequenos grupos animados. Carolina não estava entre eles. Meu estômago se contraiu. Ela estava lá dentro, com ele. O tempo começou a se arrastar. Cada minuto parecia uma hora. O sol se pôs, e as luzes da praça se acenderam, atraindo um enxame de mariposas. 6:30. 6:40. Onde estava aquela menina? A minha imaginação, fértil e agora alimentada pelo medo, começou a desenhar os piores cenários. E se ele descobriu? E se ele a machucou? Calma, mundinha, disse Sofia, percebendo meu desespero. Mas a voz dela também estava tensa. Ela sabe se cuidar. Às 7 horas, quando eu já estava prestes a me levantar e invadir a igreja, a porta lateral, a que dava para a casa paroquial, se abriu. E Carolina saiu. Ela andava rápido, a cabeça baixa, os ombros encolhidos. Atravessou a praça sem olhar para os lados, como um fantasma. Levantamo-nos e fomos ao seu encontro. Carolina? Chamei. Ela ergueu o rosto. Estava pálida como cera, os olhos enormes e assustados. Ela não disse uma palavra. Apenas nos olhou, balançou a cabeça negativamente e desabou a chorar. Um choro silencioso e desesperado. Meu coração afundou. Tinha dado errado. Vem, vamos sair daqui, disse Sofia, agindo rápido. Ela passou o braço pelos ombros de Carolina, amparando-a, e nos guiou para longe da praça, para as ruas mais escuras e vazias do bairro. Paramos debaixo de uma árvore, longe dos olhares curiosos. O que aconteceu? Ele descobriu? Perguntei, a voz trêmula.
Carolina fungou, tentando controlar o choro. Não, ele não descobriu. Mas eu não consegui, dona Mundinha. Eu não consegui. Ela abriu a bolsa e tirou o gravador. Entregou-mo. Ele me chamou para a sacristia, como eu sabia que ia fazer. Trancou a porta. Eu liguei o gravador. Minha mão tremia tanto. Ele começou a falar, as mesmas coisas de sempre, sobre pureza, tentação, e eu congelei. A voz não saía. Eu só conseguia balançar a cabeça. Fiquei muda. O medo me paralisou por completo. Ela soluçou. Eu queria falar. Queria fazer as perguntas que a gente ensaiou, mas era como se a minha língua tivesse grudado no céu da boca. Fiquei lá, uns 20 minutos, só ouvindo ele falar, aquela voz, entrando na minha cabeça. Eu me senti pequena, impotente. No final, eu só queria sair de lá. Inventei que minha mãe estava me esperando e fugi. Eu peguei o gravador, o plástico frio e inútil na minha mão. Senti uma onda de desapontamento, mas não por ela, por nós, pela nossa causa. Mas ao olhar para o rosto devastado de Carolina, o desapontamento se transformou em compaixão. Como eu podia culpá-la? Eu mesma tinha congelado naquela noite. Eu sabia exatamente o que era aquele pavor que silencia, que aprisiona o corpo. Você não tem culpa de nada, minha filha, eu disse, abraçando-a com força. Você foi corajosa só por ter entrado naquela sala. Corajosa demais. Sofia, que observava a cena em silêncio, se aproximou. Ela tem razão, Carolina. A culpa não é sua. A culpa é daquele desgraçado, que sabe exatamente como intimidar, como fazer a gente se sentir um nada. Ficamos ali, as três, abraçadas na escuridão. A nossa primeira batalha tinha sido uma derrota. O silêncio tinha vencido. Rebobinei a fita ali mesmo. Dei o play, colocando o pequeno alto-falante no meu ouvido. Ouvi apenas o som chiado da fita virgem, e muito ao fundo, a voz distante e abafada de Ademar, um murmúrio ininteligível. Carolina não tinha conseguido falar, e sem a voz dela, sem as perguntas, a gravação não provava nada. Era apenas a voz de um padre, talvez dando um conselho. Inútil. A sensação de fracasso era amarga. O plano, que parecia tão engenhoso, tinha se mostrado falho. Voltamos para casa em silêncio, cada uma mergulhada em seus próprios pensamentos. Aquele revés poderia ter sido o fim da nossa pequena rebelião. Poderia ter nos feito desistir. Mas às vezes, é a primeira derrota que nos dá a real dimensão da guerra que estamos enfrentando e que nos obriga a procurar armas mais fortes. O fracasso da primeira tentativa nos abalou. Carolina se sentia culpada e envergonhada e passou a evitar nossos encontros. Sofia estava mais quieta que o normal, uma nuvem de pessimismo pairando sobre ela. E eu me sentia cansada. A chama da raiva, que antes queimava alta, tinha se reduzido a uma brasa fraca, ameaçando se apagar. Talvez não seja para ser, disse Sofia, uma semana depois do ocorrido. Estávamos na sua sala de costura. O som da máquina era o único ruído no ambiente. Talvez a gente deva deixar para lá. Ele é poderoso demais, Mundinha. Nós somos 3 grãos de areia contra uma tempestade. As palavras dela ecoaram meus próprios medos. Talvez ela estivesse certa. Quem éramos nós para desafiar uma estrutura tão antiga e poderosa? Desistir não é uma opção, Sofia, eu disse, mais para convencer a mim mesma do que a ela. Desistir significa deixar que ele vença. Significa que outras Carolinas vão passar pelo mesmo. E o que você sugere? Mandar a menina de volta para a cova dos leões? Ela está traumatizada. Não podemos pedir isso a ela, retrucou Sofia, com a sua lógica implacável. Ela tinha razão. Carolina não podia mais ser a isca. Ela já tinha sofrido o suficiente. O fardo era pesado demais para os seus ombros jovens. Ficamos em silêncio. A máquina de costura de Sofia zumbia, monótona, e de repente ela parou. O silêncio abrupto me sobressaltou. Sofia estava parada, a mão sobre a roda da máquina, o olhar fixo num ponto da parede. Eu vou, ela disse, a voz baixa, mas firme como uma rocha. Você o quê? Perguntei sem entender. Eu vou, repetiu ela, virando-se para mim. Seus olhos, normalmente desconfiados e cínicos, brilhavam com uma nova determinação. Eu vou no lugar da Carolina. Eu vou gravar aquele infeliz. Fiquei boquiaberta. Sofia, mas ele desconfia de você. Você o enfrentou. Ele não vai cair na mesma armadilha. Exatamente por isso, ela disse, um sorriso de escárnio surgindo em seus lábios. Ele não espera isso de mim. Eu vou procurá-lo.
Vou dizer que pensei melhor, que ando com a consciência pesada por tê-lo tratado mal. Vou pedir perdão. Ela cuspiu a palavra perdão, como se fosse um veneno. Vou me fazer de ovelha arrependida. Vou dizer que preciso me confessar, que preciso do conselho dele. O ego daquele homem é do tamanho do mundo. Ele não vai resistir à chance de ver a costureira amarga se rastejando aos seus pés. Ele vai adorar. O plano era audacioso, arriscadíssimo, mas tinha uma lógica perversa que poderia funcionar. Sofia não era uma menina assustada. Ela era uma mulher feita, calejada pela vida. E sua raiva não a paralisava. Pelo contrário, a alimentava. Você tem certeza, Sofia? Perguntei, preocupada. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela respondeu. Alguém tem que fazer isso. E eu não vou congelar. Eu não vou ficar muda. Eu vou fazer aquele desgraçado falar. E vou gravar cada palavra imunda que sair daquela boca. A decisão de Sofia nos reanimou. Ela era a pessoa certa para aquela missão. Fomos juntas falar com Carolina. Encontramo-la em casa, ajudando a mãe a fazer crochê na varanda. Pedi para falar com ela a sós, e fomos para o quintal. Quando Sofia lhe contou o plano, os olhos de Carolina se encheram de lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e alívio. A senhora não precisa fazer isso por mim, dona Sofia. Ela sussurrou. Não é por você, menina. Não é pela Mundinha. É por mim, disse Sofia, com sua dureza habitual, que era apenas uma casca para proteger um coração justo. É porque eu não consigo mais dormir à noite sabendo que um verme como ele se esconde atrás de uma batina e fica impune. Agora, me dê um abraço e me deseje sorte, porque eu vou precisar. As duas se abraçaram, um abraço que selava a passagem do bastão. A menina assustada dando lugar à mulher guerreira. Naquela mesma tarde, Sofia foi à igreja. De longe eu a vi entrar. Ela tinha me dito o que faria. Procuraria o padre na sacristia após a missa da tarde e marcaria a confissão para o dia seguinte, no final do dia. Pouco tempo depois, ela voltou. O rosto inexpressivo de sempre. E então? Perguntei, o coração na boca. Ele mordeu a isca. Ela disse com um sorriso mínimo. Amanhã, às 7 da noite, na sacristia. Prepare o gravador, Mundinha. O show vai começar. O medo ainda estava presente, mas agora ele tinha um companheiro, a esperança. Uma esperança frágil, mas teimosa, como uma flor que insiste em nascer no meio das pedras. Na noite seguinte, a ansiedade era quase insuportável. Dessa vez, não esperamos na praça. O risco de sermos vistas era grande demais. Combinei com Sofia que, assim que saísse da igreja, ela iria direto para a minha casa. Carolina também estaria lá. Montamos nossa base de operações na minha cozinha. Eu andava de um lado para o outro, alisando a toalha de mesa, ajeitando as xícaras, qualquer coisa para ocupar as mãos e a mente. Carolina estava sentada num canto, rezando um terço em silêncio, as contas passando rapidamente por seus dedos trêmulos. O tempo se arrastava. 7:30, 8 horas. O relógio na parede da cozinha parecia zombar de nós com seu tic-tac lento e constante. Cada barulho na rua nos fazia pular. Será que era ela? Finalmente, às 8:15, ouvimos batidas leves na porta dos fundos. Meu coração disparou. Abri a porta e era Sofia. Ela entrou sem dizer uma palavra. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos queimavam com uma intensidade febril. Ela caminhou até a mesa, abriu sua bolsa de costura e colocou o pequeno gravador sobre a toalha de chita. E então, sussurrei, com medo da resposta. Eu consegui, ela disse, a voz rouca. E então, um sorriso de verdade, de triunfo, se espalhou por seu rosto. Eu consegui. Carolina soltou um suspiro de alívio que parecia vir do fundo da alma. Eu senti minhas pernas fraquejarem e me sentei. Ele falou? Perguntou Carolina. Falar é pouco, disse Sofia, com um desprezo palpável. Ele deu um recital, um monólogo. A arrogância dele é tão grande que ele não conseguiu se conter. Ele precisava se gabar, se justificar, mostrar o quanto ele é atormentado e especial. Minhas mãos tremiam tanto que foi Sofia quem pegou o gravador. Ela apertou o botão para rebobinar e o som agudo da fita girando rápido encheu a cozinha. Parecia um grito. Então, ela apertou o play, o chiado inicial, e depois, a voz dele, a voz aveludada, mansa, inconfundível, mas ouvida ali, na segurança da minha cozinha,
Ela soava diferente. Era grotesca, sinistra. Ouvimos a voz de Sofia, fingindo arrependimento, pedindo perdão. E então ele começou. Minha filha, não peça perdão por ser uma mulher forte. A sua força é o que me atrai e o que me testa. É uma provação que Deus coloca no meu caminho. Você, Carolina, mulheres de uma beleza pura, sertaneja, vocês são a tentação que o diabo usa para testar os servos do Senhor. E eu sou um homem, Sofia. Apenas um homem debaixo desta batina. Ouvir aquilo me revirou o estômago. Ele não apenas confessava, ele se vitimizava. Ele invertia a culpa, colocando-a em suas vítimas. A gravação continuou. Sofia, com uma inteligência notável, o instigava com perguntas sutis. Mas, padre, isso não é pecado? Pecado é a malícia nos olhos de quem julga. O que acontece entre um diretor espiritual e sua filha de fé é sagrado. É um mistério. Eu ajudo vocês a lidarem com a feminilidade de vocês, essa força que pode tanto criar quanto destruir. Eu as ajudo a purificar seus desejos. Às vezes, para entender a escuridão, precisamos chegar perto dela. Ele continuou, descrevendo seus métodos, falando de como os abraços eram para transferir energia espiritual, de como as conversas íntimas eram para expor a alma a Deus sem vergonha. Era uma teologia distorcida, uma heresia criada para justificar seus abusos. Quando a fita terminou, um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Era o silêncio do horror, da verdade nua e crua. Olhei para Carolina. Ela chorava, mas não eram lágrimas de medo, eram lágrimas de validação. Tudo o que ela sentiu, toda a confusão, toda a culpa, estava ali, explicado e confirmado pela voz do próprio agressor. Sofia estava imóvel, o rosto uma máscara de fúria contida. Temos a prova, eu disse, a voz firme, quebrando o silêncio. Temos a arma. Peguei a fita cassete. Aquele pequeno objeto de plástico preto continha uma melodia do inferno, uma sinfonia de manipulação e perversidade. E nós iríamos fazer com que toda a cidade de Jaguaribe ouvisse. O próximo passo era encontrar o maestro certo para reger essa orquestra. Precisávamos da imprensa. Jaguaribe não tinha um jornal diário ou uma estação de televisão. Nossa principal fonte de notícias, além da Rádio Peão que funcionava na praça e na feira, era a Rádio Progresso de Jaguaribe. A rádio tocava forró, dava os avisos de missa e enterro, e tinha um programa de notícias no meio-dia, apresentado por Vicente. Vicente era um rapaz novo, de uns 25 anos, filho de um agricultor da região, que tinha conseguido estudar jornalismo em Fortaleza e voltado para a terra natal, com a cabeça cheia de ideias e uma vontade imensa de mudar o mundo, ou pelo menos, a nossa cidade. Ele era ambicioso, curioso e tinha um faro para uma boa história. E o mais importante, não tinha medo de comprar briga com os poderosos da cidade. Já tinha feito matérias denunciando a falta de merenda nas escolas e o uso de um trator da prefeitura na fazenda de um vereador. Era a pessoa certa. Mas como abordá-lo? Eu não podia simplesmente entrar na rádio e entregar a fita. A história era bombástica demais. Precisava de cautela. Usei uma das minhas redes de contatos. Meu filho Marcos. Ele conhecia Vicente, pois de vez em quando consertava os equipamentos da rádio. Marcos, meu filho, você podia me fazer um favor? Pedi a ele numa manhã. Preciso falar com aquele rapaz da rádio, o Vicente. É sobre uma história de uma amiga minha, que está passando por uma grande injustiça. E eu acho que só ele pode ajudar. Marcos me olhou, desconfiado. Que história, mãe? Que amiga? Não posso falar ainda. É segredo. Prometi guardar. Mas é coisa séria. Você pode só marcar um encontro? Um lugar discreto, não na rádio. Ele hesitou, mas a minha aflição deve ter sido convincente. Ele confiava em mim. Tá bom, mãe. Vou falar com ele. Digo que é um assunto importante e que a senhora pediu sigilo. 2 dias depois, Marcos me deu o recado. Vicente nos encontraria no dia seguinte, no final da tarde, na biblioteca municipal. Era o lugar perfeito. Silencioso, com pouco movimento àquela hora, e um ar de seriedade que o assunto exigia. Decidimos que eu e Sofia iríamos. Carolina ainda estava muito abalada, e sua presença poderia nos fragilizar. Sofia, com sua postura firme e sua mente afiada, era a pessoa ideal para me acompanhar. Chegamos à biblioteca na hora marcada. O cheiro de livros velhos e de poeira me transportou para a minha infância,
quando a professora nos trazia aqui. A bibliotecária, Dona Elvira, nos olhou por cima dos óculos, mas não disse nada. Encontramos Vicente numa mesa no fundo, perto da seção de História do Ceará. Ele era magro, usava óculos de aros finos e tinha um olhar inteligente e inquieto. Levantou-se para nos cumprimentar. Dona Mundinha, Dona Sofia, meu amigo Marcos disse que o assunto era urgente e sigiloso. E é, meu filho, eu disse, sentando-me. Sofia sentou-se ao meu lado, a bolsa contendo a fita em seu colo. Fui direto ao ponto. Não havia tempo para rodeios. Contei a ele, em voz baixa, mas firme, a nossa história. Contei sobre a minha noite na sacristia, sobre o sofrimento de Carolina, sobre a armadilha que Sofia tinha preparado. Falei sem rodeios, sem floreios, apenas a verdade crua. Vicente ouvia em silêncio, o queixo apoiado na mão. Sua expressão, a princípio curiosa, foi se transformando. Via a incredulidade, depois o choque, e por fim, a centelha de indignação que eu esperava ver. Ele não me interrompeu nenhuma vez. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação. Seus olhos se alternavam entre mim e Sofia. Isso é... Ele começou, e parou, procurando a palavra. É uma acusação extremamente grave, Dona Mundinha. O padre Adhemar é talvez a figura mais respeitada desta cidade. Vocês têm consciência das consequências disso? Temos mais consciência das consequências de ficarmos caladas, respondeu Sofia, a voz cortante. Vocês têm provas? Ele perguntou, e seu tom não era de dúvida, mas de um profissionalismo jornalístico. Além do testemunho de vocês. Era a hora. Sem dizer uma palavra, abri minha bolsa, peguei o pequeno gravador e a fita cassete e os coloquei sobre a mesa, entre os livros de história. A prova está aqui, eu disse. A confissão dele, com a própria voz. Nós queremos que o senhor ouça, e que o povo de Jaguaribe ouça também. O olhar de Vicente se fixou no gravador. Eu vi o brilho nos seus olhos. Não era apenas o brilho da indignação, era o brilho do jornalista diante da maior história de sua carreira. Ele sabia que aquele pequeno objeto de plástico poderia abalar as estruturas da nossa cidade para sempre. Vamos ouvir, ele disse. Vicente nos levou para uma pequena sala de estudos nos fundos da biblioteca. Ele fechou a porta, garantindo nossa privacidade. A sala era abafada e cheia de livros empilhados. Ele não tinha um toca-fitas, mas tirou do bolso um gravador de jornalista, um modelo um pouco mais moderno que o nosso. Este também reproduz, ele disse. Com as mãos firmes, ele pegou nossa fita e a colocou em seu aparelho. O silêncio na saleta era tão profundo que eu podia ouvir a minha própria respiração. Sofia estava ao meu lado, os braços cruzados, a postura de uma sentinela. Vicente apertou o play. A voz de Sofia, fingindo submissão, preencheu o ambiente, seguida pela voz untuosa e professoral de Adhemar. Eu já tinha ouvido a gravação antes, mas ouvi-la de novo, na presença de uma testemunha externa, um homem da lei da informação, deu um novo peso a cada palavra. Enquanto a fita tocava, eu não olhava para o gravador. Eu olhava para Vicente. Observei cada uma de suas reações, a testa se franzindo em concentração, as sobrancelhas se arqueando em choque, um leve tremor de raiva no canto de sua boca. A caneta em sua mão, que a princípio ele usaria para anotar, ficou parada sobre o caderno. Ele não estava mais analisando uma pauta. Ele estava testemunhando um crime. Quando a voz de Adhemar falou sobre como a beleza das mulheres era uma aprovação para ele, vi Vicente fechar os olhos por um instante, como se sentisse dor. Quando ele justificou seus atos como um mistério sagrado, vi o jornalista balançar a cabeça em negação, um gesto de repulsa. A gravação terminou. O chiado da fita no final pareceu um suspiro de exaustão. Vicente não desligou o aparelho imediatamente. Deixou o chiado continuar por alguns segundos, enquanto o peso do que tínhamos acabado de ouvir assentava na sala. Finalmente, ele apertou o botão de parar. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra. Ele tirou os óculos, esfregou os olhos e nos encarou. Aquele olhar não era mais o de um jovem ambicioso. Era o olhar de um homem chocado, indignado e, acima de tudo, determinado. Eu não tenho palavras, ele começou, a voz baixa. Eu cobri missas dele. Entrevistei-o para o programa de Natal. Apertei a mão desse homem. E ele é um monstro. Sim, disse Sofia, simplesmente. Isso não pode ficar assim. Não vai ficar assim, disse Vicente, a voz ganhando força. Isso tem que ir para o ar.
A cidade inteira precisa ouvir. A diocese precisa ouvir. O mundo precisa ouvir. Senti um alívio imenso. Ele estava do nosso lado. A voz do sertão, a Rádio Progresso, seria nosso megafone. Como faremos? Perguntei. Se o senhor simplesmente colocar a fita no ar, ele pode negar. Dizer que é montagem, que a voz não é dele. Ele tem razão, mundinha, concordou Sofia. Precisamos de algo mais impactante. Algo que não dê a ele tempo de reagir, de inventar uma mentira. Vicente pensou por um momento, tamborilando os dedos na mesa. Uma luz se acendeu em seus olhos. Domingo, ele disse. Domingo de manhã, na missa das 9. Eu e Sofia nos entreolhamos, confusas. A missa das 9 é a mais cheia da semana, ele continuou, a empolgação crescendo em sua voz. A igreja fica lotada. O prefeito vai, os vereadores, os fazendeiros, a cidade inteira está lá. E o que faremos? Interromper a missa? Perguntei. Melhor que isso, disse Vicente com um sorriso conspiratório. A Rádio Progresso transmite a missa de domingo ao vivo. Nós temos um cabo que liga nosso equipamento diretamente ao sistema de som da igreja. Eu sou o técnico que opera isso todo domingo. A dimensão do plano dele começou a se desenhar na minha mente. Era genial. E assustador. No meio do sermão dele, continuou Vicente, no auge da sua hipocrisia, quando ele estiver falando de pecado e de virtude, eu vou cortar o microfone do altar e, em vez da voz dele, o que vai sair nos alto-falantes da igreja e no rádio, para toda a região ouvir, será a gravação. Fiquei sem ar. A audácia do plano era de tirar o fôlego, expor o pecado dentro do próprio templo. Usar a tecnologia da rádio para fazer a verdade ecoar pelas paredes sagradas. Ele não terá como escapar, disse Vicente, os olhos brilhando. Será pego em sua própria armadilha diante de todo o seu rebanho. Será o seu juízo final, ao vivo e em cores. Você teria coragem de fazer isso? Perguntou Sofia, testando-o. Vicente nos olhou, um por um. Minha mãe e minha irmã frequentam essa igreja, Dona Sofia. Isso não é mais apenas uma matéria para mim. É uma questão de honra. O pacto estava selado. A data, marcada. O palco, escolhido. Nos dias seguintes, a tensão seria nossa companheira constante. Teríamos que agir normalmente, ir à feira, conversar com os vizinhos. Tudo isso enquanto guardávamos o segredo de uma explosão que estava prestes a acontecer no coração de Jaguaribe. Os 3 dias que antecederam aquele domingo foram os mais longos da minha vida. Vivíamos em um estado de alerta constante, um misto de ansiedade e expectativa. Cada olhar na rua parecia suspeito. Cada conversa sussurrada parecia ser sobre nós. A normalidade se tornou uma fantasia que precisávamos encenar a cada minuto. Eu continuei minha rotina. Acordava cedo, cuidava das minhas roseiras, fazia bolo para vender, mas minha mente estava em outro lugar. Estava no domingo. Enquanto minhas mãos sovavam a massa, meus pensamentos repassavam o plano, as possíveis falhas, as consequências. Sofia também se manteve em sua trincheira, a sala de costura. Ela me disse que nunca tinha recebido tantas encomendas. Era como se as mulheres da cidade, sentindo a tensão no ar sem saber o porquê, tivessem decidido consertar suas roupas, uma forma de colocar ordem no caos que pressentiam. Carolina, por sua vez, vivia um dilema. Seus pais a obrigavam a ir à missa. Faltar no domingo seria um ato de rebeldia que levantaria muitas perguntas. Decidimos que ela deveria ir, mas que sentaria no fundo, perto da porta, para poder sair rapidamente se a situação ficasse insuportável. Vicente nos manteve informados. Na sexta-feira, ele passou rapidamente pela minha casa com a desculpa de pegar uma encomenda de bolo para a mãe. Tudo certo, ele sussurrou para mim na cozinha. Já testei os cabos. No domingo, chegarei mais cedo para preparar tudo. Ninguém vai desconfiar de nada. No sábado, a cidade se preparava para o domingo como sempre. A feira estava movimentada. As pessoas compravam as coisas para o almoço em família. O ar estava carregado com o cheiro de frutas, verduras e da fumaça das barracas de comida. Encontrei com o padre Ademar na praça. Ele estava cercado por um grupo de senhoras, sorrindo, abençoando uma criança. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo. Ele me deu um aceno de cabeça polido, o sorriso intacto. Senti um calafrio. Ele não fazia ideia. Aquele homem, que se achava tão poderoso, tão inatingível,
Estava a menos de 24 horas de sua ruína. Desviei o olhar e apressei o passo. Naquela noite de sábado, nós três, a nossa pequena irmandade, nos reunimos pela última vez antes do dia D. Foi no meu quintal, sob um céu estrelado e limpo. Não falamos muito sobre o plano. Já estava tudo decidido. Falamos sobre o depois. O que vocês acham que vai acontecer? Perguntou Carolina, a voz baixa. Caos, respondeu Sofia, pragmática. As pessoas vão se dividir. Algumas vão acreditar, outras vão nos odiar. Vão nos chamar de mentirosas, de destruidoras de lares, de mulheres do diabo. E algumas vão nos agradecer, eu disse, olhando para as estrelas. As que já sofreram caladas. As mães que vão perceber o perigo que as filhas corriam. A verdade, no começo, dói e causa confusão. Mas depois, ela cura, ela liberta. Não tínhamos ilusões. Sabíamos que a batalha de amanhã era apenas o começo de uma longa guerra. Seríamos julgadas, apontadas, talvez até marginalizadas, mas havia uma certeza que nos unia. Estávamos fazendo a coisa certa. Antes de nos separarmos, demos as mãos. Eu, a velha, Sofia, a costureira, Carolina, a menina, 3 gerações, 3 forças. Fizemos uma oração. Não uma oração decorada, daquelas dos livros. Uma oração que veio do coração. Não pedimos a Deus que punisse nosso inimigo. Pedimos força para nós, força para suportar o que viria, coragem para não recuar, e paz para as que viriam depois de nós, para que nunca precisassem passar pelo que passamos. Quando voltei para dentro de casa, o silêncio era absoluto. O mundo parecia estar prendendo a respiração, esperando o amanhecer. Era a calmaria que precede a tempestade. E nós estávamos no olho do furacão. Domingo amanheceu com um sol forte, impiedoso, que parecia querer iluminar todos os cantos escuros. Vesti meu melhor vestido, um azul marinho discreto, e um xale branco sobre os ombros. Meu coração batia no ritmo de um tambor de procissão, forte e constante. Cheguei à igreja mais cedo que o habitual. Queria pegar meu lugar de sempre, o terceiro banco da direita. De lá, eu tinha uma visão clara do altar e do púlpito. O cheiro de incenso e de flores frescas era o mesmo de todos os domingos, mas para mim, hoje, ele tinha um toque de pólvora no ar. Aos poucos, a igreja foi enchendo. Vi o prefeito e a primeira-dama se sentarem na primeira fila. Vi fazendeiros, comerciantes, famílias inteiras. Vi Sofia entrar e se sentar no fundo, o rosto uma máscara de neutralidade. Vi Carolina, acompanhada dos pais, deslizar para um dos últimos bancos, perto da saída. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Um pacto silencioso de coragem. E vi Vicente. Ele estava em seu posto, numa pequena mesa lateral com seus equipamentos de rádio. Ele parecia calmo, profissional, ajustando os botões, testando os fones de ouvido. Mas quando ele me olhou, vi a mesma tensão que eu sentia. Um leve aceno de cabeça foi toda a comunicação que precisamos. A missa começou. As leituras, o salmo, o evangelho, a rotina da liturgia, que sempre me trouxe tanto conforto, hoje era uma tortura. Cada minuto era uma contagem regressiva. Finalmente, chegou a hora do sermão. Padre Ademar subiu ao púlpito. Ele parecia radiante, descansado, abriu os braços como um ator no palco e sorriu para a sua congregação. Meus queridos irmãos e irmãs, ele começou, a voz aveludada ecoando pelos alto-falantes. Hoje, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre a verdade. O que é a verdade? Pilatos perguntou a Jesus. E muitas vezes, nós também nos perguntamos. A verdade, meus irmãos, é a luz que dissipa as trevas da mentira, da calúnia, do falso testemunho. A ironia era tão absurda que me deu vontade de rir. Ele falava de falso testemunho, o hipócrita. Olhei para Vicente. Ele estava com os fones de ouvido, a mão sobre um botão do seu console. Ele me olhou e assentiu. Era a hora. Ademar continuou seu sermão. Ele se empolgava, gesticulava. Porque o diabo, o pai da mentira, age nas sombras. Ele sussurra nos ouvidos dos fracos, planta a semente da discórdia, usa a língua dos maledicentes para destruir a reputação dos homens de bem. Mas a verdade de Deus sempre prevalece. A verdade... Sua voz foi cortada abruptamente. Houve um segundo de silêncio total. As pessoas se entreolharam, confusas. O próprio padre franziu a testa. Bateu no microfone, achando que era uma falha técnica. E então, o som começou. Não era a voz dele. Era a voz de Sofia,
saindo de todos os alto-falantes da igreja, clara e nítida. Padre, eu preciso me confessar. Ando com a consciência pesada por tê-lo tratado mal. O queixo de Ademar caiu. Seus olhos se arregalaram. O pânico tomou conta de seu rosto. Ele olhou desesperado para a cabine de som, para Vicente, que o encarava, impassível. E então, a voz dele mesmo, a voz gravada, respondeu: Minha filha, não peça perdão por ser uma mulher forte. A sua força é o que me atrai e o que me testa. Um murmúrio chocado percorreu a igreja. As pessoas se viravam, sem entender o que estava acontecendo. O prefeito se levantou, o rosto vermelho de fúria e confusão. A gravação continuou, implacável. Cada palavra imunda, cada justificativa perversa, cada heresia sendo derramada sobre a congregação atônita. Vi o rosto das mulheres, o choque se transformando em reconhecimento, em horror. Vi os homens, a confusão dando lugar à raiva, os punhos se fechando. Vi Carolina no fundo da igreja, chorando abraçada à mãe, que agora entendia tudo. Padre Ademar ficou paralisado no púlpito por um instante, o rosto branco como a hóstia. Então, como se despertasse de um transe, ele se virou e correu. Desceu as escadas do altar tropeçando e fugiu pela porta da sacristia. No momento em que ele fugiu, a gravação terminou. O chiado da fita foi o único som na igreja por um longo segundo. E então, o caos. Uma mulher gritou. Um homem soltou um palavrão alto, que ecoou como um trovão. As pessoas se levantaram, falando todas ao mesmo tempo. O barulho das portas batendo, das mulheres chorando, dos homens cuspindo no chão de raiva. Eu fiquei sentada no meu banco, imóvel, no meio do furacão. Olhei para o púlpito vazio. O sermão final tinha sido dado. E não fora por ele, fora pela verdade. E a verdade, como fogo, tinha purificado o templo. Sair da igreja foi como atravessar um campo de batalha depois da explosão. As pessoas se aglomeravam na praça, em grupos, discutindo, gritando, chorando. O choque inicial tinha dado lugar a uma avalanche de emoções. É uma armação, uma conspiração para derrubar um homem de Deus, gritava Dona Zefinha, minha comadre, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Armação? Você ouviu a voz dele? Era ele! Retrucava seu Joca da Venda, o cético de sempre, agora validado em suas desconfianças. Eu sempre disse que tinha algo de errado com aquele padre. Vi o pai de Carolina, seu Genésio, um homem que eu sempre conheci como duro e inflexível. Ele estava parado, atordoado, enquanto a esposa tentava consolá-lo. Ele olhava para a filha, que estava ao lado deles, não com raiva, mas com uma expressão de dor e culpa que eu nunca tinha visto nele. O mundo daquele homem tinha virado de cabeça para baixo. Quando eu, Sofia e Vicente saímos juntos da igreja, um silêncio se fez ao nosso redor. Todos os olhos se viraram para nós. Éramos os responsáveis por aquele terremoto. Bruxa! Gritou uma mulher apontando para mim. Você acabou com a fé do povo! Assassina de reputação! Cuspiu um homem na direção de Sofia. Senti um arrepio de medo, mas me mantive firme. Sofia, ao meu lado, ergueu o queixo, desafiadora. Vicente, protegendo o equipamento, nos colocou atrás dele. Mas então, outra voz se ergueu. Era a mãe de Sofia, uma senhora quieta que raramente falava. Ela abriu caminho pela multidão e abraçou a filha com força. Eu acredito em você, minha filha. Sempre. Aquele gesto quebrou a maré de ódio. Outras pessoas se aproximaram. Uma jovem, que eu não conhecia, tocou meu braço. Obrigada, ela sussurrou, os olhos cheios de lágrimas. E eu entendi que ela também era uma vítima, uma que não teve coragem de falar. A cidade se partiu em duas. Os que defendiam o padre, agarrando-se à imagem do santo que eles mesmos criaram, e os que finalmente abriram os olhos para a verdade. A poeira daquele domingo demorou semanas para baixar. Padre Ademar fugiu no mesmo dia. Desapareceu de Jaguaribe antes que qualquer autoridade pudesse interrogá-lo. O carro dele foi visto na estrada, em alta velocidade, em direção à capital. Nunca mais foi visto em nossas terras. A diocese enviou um interventor, um padre idoso e sério, que passou semanas conversando com as pessoas, tentando apaziguar os ânimos. A igreja ficou vazia por meses. A fé da cidade, que parecia uma rocha, tinha sido abalada em seus alicerces. Falaram que eu acabei com a fé do povo, mas a verdade é que só tirei a venda dos olhos deles. A fé verdadeira não mora em paredes de pedra nem na voz de um homem. Ela mora no coração,
E uma fé que não sobrevive à verdade não é fé, é ilusão. Nós três pagamos um preço. Por um tempo fomos olhadas com desconfiança. Algumas portas se fecharam, mas outras se abriram. Nossa amizade se tornou um laço inquebrável. Carolina se tornou mais forte, mais confiante. Começou a namorar um rapaz da cidade e a fazer planos de estudar para ser professora. Sofia ganhou o respeito de muitos, e sua oficina de costura ficou mais movimentada do que nunca. E eu continuei sendo a mundinha, mas algo em mim havia mudado para sempre. A poeira baixou, e no terreno onde antes havia a mentira, novas sementes começaram a brotar. Sementes de coragem, de solidariedade, de uma fé mais madura e mais real. Hoje, alguns anos depois daquele domingo, Jaguaribe é uma cidade diferente. Mais silenciosa, talvez. Mais desconfiada, certamente. Mas também mais sábia. A igreja tem um novo pároco. Um homem simples, de meia idade, que fala mais com as atitudes do que com as palavras. Aos poucos, as pessoas estão voltando. Mas elas não olham mais para o padre como um santo. Olham como um homem, com todas as fraquezas e virtudes que isso implica. Aprenderam a separar o homem da instituição, a fé do fanatismo. Eu não vou mais à igreja com a mesma frequência. Minha conversa com Deus, agora, é mais direta, sem intermediários. Acontece aqui, no meu quintal, enquanto cuido das minhas roseiras. Plantei um jardim depois de tudo o que aconteceu. Cada roseira tem o nome de uma virtude que eu precisei cultivar. Coragem, paciência, verdade, justiça, esperança. Cuidar delas é a minha nova liturgia. Podar os galhos secos, arrancar as ervas daninhas, regar a terra. É um trabalho diário, assim como cuidar da alma. Às vezes, quando o sol da manhã bate nas pétalas orvalhadas, eu me lembro daquela noite na sacristia. O arrepio ainda vem, mas não é mais de medo. É uma lembrança de que até na escuridão mais profunda, a gente pode encontrar uma força que não sabia que tinha. Uma força que nos faz empurrar, correr e depois lutar. Dizem que sou brava, que não temo mais nada. Mentira. Eu ainda temo. Temo a injustiça, o silêncio dos bons, a maldade disfarçada de virtude. Mas aprendi uma coisa: temer calada. Nunca mais. Minha vida está chegando ao fim, eu sei. Meus cabelos estão mais brancos, minhas mãos mais trêmulas. Mas quando eu olho para trás, não sinto vergonha nem arrependimento. Sinto paz. A paz de quem arrancou uma erva daninha para que um jardim inteiro pudesse florescer. O legado que vou deixar para os meus netos não são as histórias de Lampião que eu gravei naquela fita. É a história de como a avó deles, junto com uma costureira e uma menina, enfrentou um lobo em pele de cordeiro e venceu. É a lição de que a voz de uma única mulher pode parecer um sussurro, mas a voz de várias mulheres juntas se torna um trovão. E assim, minha gente, a vida seguiu. A poeira baixou, as roseiras floresceram, e a minha fé, antes abrigada em paredes de pedra, hoje mora aqui dentro, no peito, no meu próprio jardim. Se essa minha jornada de alguma forma lhe serviu de lição ou consolo, deixe seu gostei para eu saber que não estou sozinha. E comente. Me diga o que a coragem significa para você. Quem sabe a sua história não é a próxima a precisar ser contada. Inscreva-se para não perder nenhuma. Um cheiro, e fiquem com Deus, o verdadeiro.